Olá, fotógrafo! Para quem não me conhece, eu sou a Sincser do Fotodicas do Brasil. Hoje é dia 29 de agosto, são 8 horas e se você está me assistindo ao vivo aqui no Facebook, tem um botão vermelho aqui escrito ao vivo. O tema de hoje é 10 segredos para as fotos mais nítidas, né? A nossa vida de fotógrafo é viver em busca de nitidez, né? Vou falar das principais causas da falta de nitidez e como a gente pode melhorar as nossas fotos em relação a isso, né? Então, se você gosta de fotografar, esse é definitivamente um assunto muito importante, né? Se você é muito iniciante, com certeza vai esbarrar nessas questões durante a sua jornada fotográfica. E se você já fotografa, talvez já esteja até passando por isso, né? Então, compartilhe essa live, chame e marque seus amigos que gostam de fotografar para assistir, porque essas dicas podem ser a diferença na sua foto de amanhã. E você já sabe, né? Antes de entrar na aula, deixa eu dar boa noite para quem está assistindo ao vivo aqui no Facebook. Né? Lembrando que hoje é dia 28 de agosto e agora são 8h01. Deixa eu ver aqui, deixa eu me achar aqui nos comentários, atualizar minha página para me achar aqui no Facebook. Deixa eu ver aqui. Ih, já tem uma galera aqui. Oi, Cari. Cari, é isso? Tudo bem? Boa noite, Márcio Ferreira. Boa noite, Jane. Marisa Zago. Oi. Boa noite. Mirnes, boa noite. Fafá, tudo bem, Fafá? Boa noite, Ju. Marcos Almeida, chegou, que bom, Marcos. Janice, boa noite, Janice. Que bom te ver por aqui. Julinho Pereira. Geraldo Oliveira, boa noite. Ricardo Alexandre, Antônio Dias, Marquisete Pereira, boa noite. José Roberto, boa noite. Elaine Costa, boa noite. Ah, Gersinildes, tudo bem, Gersinildes? Meus alunos todos aqui. Boa noite, saudades também, Gersinildes. Leandro, oi, eu gosto muito de suas dicas, obrigado por tudo. E para deixar minhas fotos lindas, obrigada a você. Éder, Marcos Almeida. Deixa eu ver aqui. O Everton, é isso? Boa noite. Julinho, Ricardo Alexandre, Guilherme Flá. Eu acho muito legal porque tem muitos nomes que eu já reconheço das lives. Patrícia, não sei se é o sobrenome, Patrícia. Gens, Wagner Cunha, do Pará, é isso? Pará. Seja muito bem-vindo. Ângelo Oliveira, Rosana, Álvaro, Arisson. É isso, Arisson? Boa noite. Ricardo Alexandre. Estamos juntos e misturados. Isso aí, Ricardo. Paulo Henrique, André Della. Gente, já tem 130 pessoas na sala. Isabela Figueiredo. Oi, tudo bem, Isabela? Galera tá chegando. Celso, boa noite. Arisson está dizendo que é de Alagoas. Florijane, é isso? Bonitinho. Mimi Gonçalo, que bonitinho também. Rosângela Maria, Mary Jesus, Gé Lucas, Márcio Afonso, Miriam, Aldo. Nossa, uma galera tá chegando. Boa noite, Gesias. Tudo bem, Gesias? Tá na área. Rafael Albani, tudo bem? Meus alunos, gente. Marquisete, Paulo Henrique, Kathleen Oliveira. Gente, boa noite, boa noite. Quem tá falando que tá no Rio aqui? Daiane, tá no Rio. Carioca também, Daiane? Girlene, chegou. Oi. Rose, boa noite. Boa noite, Rose. Luiz. Todo mundo chegou, chegando. Todo mundo, né? Adriana, Danilo, Renata. Gente, maior galera. 177 pessoas. Renata, Mauro. Gente, boa noite, boa noite. Deixa eu ver, a galera tá chegando aqui. Já tem uma galera, 187, Paulo Henrique. Chegou chegando, né, Paulo? Seja bem-vindo. Valquíria. Ansiosa, Valquíria, eu também. E aí, galera, boa. Gerson, Mato Grosso. Legal, gente. Sejam muito bem-vindos todos, tá? Então, olha só. Como a gente tem aqui 10 segredos hoje para falar de fotos mais nítidas, eu quero combinar com vocês que a cada 2 bloquinhos, né? A cada 2 segredos, eu paro um pouco e a gente aqui conversa um pouquinho sobre o que eu falei, ok? Porque se parar em cada um, talvez a gente fique muito tempo aqui. Combinado? Então, toda vez que eu estiver falando aqui sobre alguma coisa, eu não vou olhar para os comentários na outra tela, ok? E aí vocês dão um tempinho nos comentários para voltar quando eu abrir os comentários e a gente poder tirar as dúvidas ao vivo, né? Lembrando que hoje é dia 29 de agosto
e agora são 8h05, tá bom? Então, quem estiver aqui ao vivo, eu consigo tirar as dúvidas durante a aula, ok? Valderi, Karine, Shei, é isso? Shei, Francisco, galera toda chegando. Boa noite, boa noite. Então, para quem está chegando agora, né? A aula de hoje, o tema é 10 segredos de fotos mais nítidas. Vamos lá? Tiago, fala do curso presencial. Tiago, eu só tô com curso online agora, tá bom? Luiz Ramos, beijos. Elânia, Mauri, Luiz Fabiano. Boa noite a todo mundo. Então, eu vou começar aqui, né? Então, olha só, quando a gente fala de nitidez, né, a gente está falando de fotos bem claras, visíveis, né, sem ruído, né? Eu vou explicar melhor o que é ruído, né? E sem estar tremidas, né? Isso é importante porque existem várias coisas que podem tirar a nitidez das nossas fotos, né? Eu recebo muitos e-mails com dúvidas em relação a exatamente isso. E quando a pessoa às vezes me manda a foto, não tem muito a ver com o que ela acha que é o problema, né? Isso é muito comum. Por exemplo, às vezes eu recebo assim, a minha câmera está granulando as fotos por causa do ISO. E quando você olha a foto, na verdade a foto está tremida, né? Ou estou usando aberturas muito pequenas e aí quando eu uso, acabo perdendo a nitidez. E na verdade a foto está sem foco, né? Então, identificar o problema é parte importante para conseguir a solução, né? E alguns problemas são muito simples e outros já precisam de um pouco mais de conhecimento para conseguir identificar melhor, né? Então, vamos juntos aprender como a gente pode evitar ou resolver os principais problemas de nitidez, tá bom? Antes de começar mesmo, só lembrando que aqui na live tem uma engrenagem, ó, viu, galera que assiste, gravei o nome, tem uma engrenagem que você pode clicar e diminuir a resolução, ok? Se tiver algum problema, estiver travando alguma coisa, é só diminuir ali na engrenagem a resolução e fica tranquilo, ok? Então, e deixa eu agradecer também a galera, gente, os comentários todos, depois no final eu vou falar melhor, mas deixa eu sempre agradecer que vocês são uns amores durante as lives, ok? Então vamos lá, boa noite, Luimar, Edilson, galera continua chegando, vamos lá. Primeira coisa, que é muito simples, deixa eu trocar aqui, agora deixa eu me entender com as minhas telinhas. Tá aqui, acho que agora eu fiquei pequenininha aqui, certo? É segurar a câmera corretamente, né? A palavra de ordem aqui é apoio. Essa é uma coisa muito simples, mas para quem está iniciando pode fazer toda a diferença, né? A gente pode visualizar aí na primeira cena, né? É comum, é mais comum até do que você imagina, você vê iniciantes segurando a lente por cima, né? Na verdade, você precisa segurar por baixo da lente, você precisa dar estabilidade para sua câmera ao máximo em qualquer condições. A gente vai estudar várias condições aqui que a gente precisa melhorar a estabilidade, mas é muito comum a gente achar que, não, porque eu estou fotografando com velocidade alta, né? Mexer a câmera ou não segurar corretamente, né? A segunda imagem aqui, a segunda posição também, né? Você trazer o apoio do corpo para ficar estável, né? Essa coisa de empurrar o corpo para trás ou para frente não funciona. O ideal é você dar um passo para trás, né? E dar um passo para frente e realmente sempre procurar manter o corpo mais reto possível. A terceira posição é curiosa porque ela ajuda demais a fotografar, principalmente se você estiver usando lente zoom, né? Aquelas lentes são mais compridas. Essa posição aqui da terceira, e a gente acaba às vezes até esquecendo de utilizar, né? Não é muito comum, dificilmente a gente vê alguém fazendo isso, mas isso pode ser a diferença de você conseguir ou não uma foto, né? E a quarta postura aqui é você ajudar, né? Aqui no caso a modelo está sentada, mas toda vez que você ajoelhar, você procurar colocar os cotovelos no apoio, né? Apoiar os cotovelos para você conseguir estabilidade ao máximo, tá bom? Isso é muito importante. Você vê que são coisas muito simples, mas que podem fazer toda a diferença na nitidez das suas fotos, né? Parece que não, a gente acha que é bobagem, mas não é. Essa é a primeira coisa, a mais simples e a mais importante para você conseguir nitidez nas suas fotos, ok? Agora, a segunda parte, deixa eu trocar aqui agora de novo. Ih, já passou um monte de tela aqui.
Já pulou para a tela? Espera que eu já vi que tem tela marcada aqui. Pronto. Tem que fazer 2 cursos, um de fotografia, outro de gerenciamento de tela. O segundo segredo para ter fotos nítidas é o tripé, né? Quem me acompanha sabe que tripé, para mim, é o guarda-chuva da fotografia, né? É chato para carregar, grandes chances de você esquecer em algum lugar, mas quando você precisa dele, é o que há, né? Claro que o principal objetivo do tripé, né, é estabilizar nossa câmera. Então, dependendo do lugar que você esteja, né, dá para improvisar, né? Colocar em cima de uma mesa, de uma cadeira, ou até mesmo em cima de um toco, que é o caso dessa foto aí. Essa foto aqui foi feita há uns 15 anos atrás, na Disney, e é uma foto curiosa, eu gosto de usar ela como exemplo, porque eu estava na Disney, tinha essa imagem, né, esse barquinho aí, essa barca que ia sair, ela está parada, né? Eu estou fotografando com 4 segundos, então essa barca está parada, não tinha nada se movimentando na cena, e seria humanamente impossível conseguir essa foto sem o tripé. Não teria como, e eu não tinha um tripé, né? E tinha vários tocos de madeira separando, né, onde a gente estava para essa barca, e foi ali mesmo que eu configurei a minha câmera, né, e que eu deixei ali para fazer essa foto. Então, isso é muito legal, você ter essa noção, né, de quando você está utilizando velocidade baixa, como é o caso aqui, eu vou falar de velocidade mais para frente, mas quando a gente está usando velocidade baixa, quer dizer, num momento como esse, em algumas ocasiões, vai fazer toda a diferença do mundo você ter um tripé, né, ou simplesmente você conseguir estabilizar a câmera em algum lugar, né? E em que momento ele é indispensável, né? Indispensável para a nitidez, né? O Marcelo está perguntando quando o objeto está em movimento, eu vou falar mais para frente, Marcelo, ok? Em que momento ele é indispensável para a nitidez, né? A estabilidade, o tripé, né? Quando a gente usa velocidades baixas, como eu falei, mesmo que você fotografe ainda no modo automático, tá? Você pode ajudar a sua câmera a ter resultados melhores, sabendo em que condições ela vai tremer. Ou seja, se eu estou fotografando em baixas condições de luz, como é o caso aqui, né, o entardecer, grandes chances da minha câmera baixar a velocidade, né? Se eu colocar no modo automático, grandes chances dela baixar a velocidade, né? Aliás, se você ainda não controla o modo manual, aqui na página do Facebook tem uma live sobre modo manual, tá bom? Então, o ideal é que você estabilize a câmera, né? Se tiver algum movimento na sua cena, no automático, tá? Fotografando no automático, aquilo que se mexer vai sair borrado, né? Mas se não tiver, como no caso dessa minha foto aqui, né, que foi feita no modo manual, que nesse caso aqui, a câmera que eu tava, se eu colocasse no modo automático e abrir aquele flash pop-up infame, né, e não ia conseguir esse resultado, né? Então, mas dá para aumentar bastante as chances de uma foto mais nítida, simplesmente sabendo que no modo automático você pode desabilitar até o flash, certas câmeras permitem que você desabilite o flash, e aí você coloca, né, você estabiliza ela para conseguir um resultado como esse, né? E aí você me pergunta assim, Cinxia, mas eu não tenho como investir agora no último modelo de tripé da Manfrotto, né? Nem precisa, né? Se você é iniciante e tem uma câmera de entrada, uma super zoom, né? Sabe aqueles tripés de policarbonato, né? Que aguentam até 3 quilos, né? Resolvem 98% das situações, né? Então, é um excelente custo-benefício. Se você perder, não vai ser um prejuízo grande, né? Não vai ter grandes problemas, né? Já que tripé, às vezes a gente perde mesmo, né? Como guarda-chuva, né? Então, é um excelente custo-benefício, dá para você brincar bastante e dá para você testar também se você realmente precisa de um tripé, né? Se você começar a perceber que está utilizando muito o tripé, talvez seja a hora de investir num tripé melhor, né? Um Manfrotto, por exemplo, né? Ou existem outras marcas, né, interessantes no mercado que você pode utilizar. Ok? Ok? E a galera, tem gente chegando ainda. Então, deixa eu ver aqui. Cassiano, eu vou falar de estabilizador mais pra frente, ok? Kátia, boa noite, Kátia. Então, alguma dúvida em relação a isso? Essa é uma parte muito simples, né? Tripé e a estabilidade da câmera, né? Lembrando que tem uma engrenagem aqui na live que você pode diminuir a resolução da live, ok? Né? Eu coloco as telas aqui, mas dá para entender
dá para entender do que eu estou falando sem as telas. É só para ajudar a gente só para ajudar melhor. Ok? Então vamos lá, continuando então, tá? Vou para a terceira. Deixa eu ver aqui. Mesmo com o tripé, temos que tomar cuidado. Isso, Ângelo, eu vou falar mais pra frente também. Legal, Ângelo. Tem gente, a galera aí tá bem atenta. Então vamos lá. Deixa eu passar de cartela aqui. O terceiro segredo, já que a gente está falando, né? A gente está falando de estabilidade, seria o disparador automático, né? Que a gente está vendo aí na tela, né? Existe uma diferença entre velocidade baixa e velocidade muito baixa, tá? Por quê? Eu considero velocidade baixa abaixo de 1/30, mais ou menos, né? Que é uma velocidade que dá para fotografar na mão, né? E que, dependendo das condições de luz, você pode gravar o rastro de uma ação, tá? Mas se você não segurar bem a câmera, corre o risco de uma foto tremida, né? 1/15, 1/8, você precisa de tripé, tá? Senão vai sair borrado mesmo, né? Agora, abaixo disso, abaixo dessas velocidades, você não pode mais apertar o botão do obturador, né? Porque o movimento de apertar esse botão vai tremer a foto. Então, quando a gente está usando segundos, né? Que era no caso daquela minha foto que eu fiz em 4 segundos, né? Você precisa ou de um disparador remoto, né? Esse daí que você está vendo na tela, né? Ou usar a função de temporizador da sua câmera, né? Que é esse aqui destacado em verde, né? Que às vezes é de 2, 10 segundos, né? Então, isso é muito legal. O Ricardo Alexandre está perguntando se o monopé é bom. É excelente, Ricardo. Eu tenho um monopé da Manfrotto que carrega para tudo quanto é lugar. É excelente, tá bom? Então, o disparador automático, você colocar. Então, você pode lá, no caso aquela minha foto que eu fiz lá na Disney, eu coloquei a câmera no toco, coloquei para 2 segundos, para disparar em 2 segundos, né? E segundos você nem respira perto da câmera. Deixa ela disparar sozinha lá e eu consegui aquela minha foto. Que eu acho muito curioso, porque eu não conseguiria essa foto em nenhuma outra condição, né? Ela não estaria agora numa live, né? Anos depois aparecendo. Então, às vezes, alguns momentos requer você pensar rápido e ter umas soluções assim, umas saídas assim. Então, eu consegui nitidez naquela foto, ok? Deixa eu ver aqui. Oi, Eliane, a D5200 é maneira, tá? Tem uma live aqui, posso fotografar profissionalmente com uma câmera de entrada, que eu falo mais das câmeras de entrada, então seria legal você assistir, ok? Sim, a Laís está perguntando se em tripé desliga o estabilizador da lente. Sim, eu vou falar de estabilizador um pouquinho mais pra frente, Laís, ok? A Kátia, aproveitando a oportunidade para agradecer a super dica de hoje do Lightroom. Receberam no celular, muito massa. Valeu, Kátia, obrigada, fico feliz. Então, vamos lá. O Raimundo está falando que costuma usar o temporizador 10 segundos. Assim tem tempo para concluir os últimos posicionamentos. Excelente, Raimundo, excelente. Né? Então, isso é uma coisa que às vezes a gente esquece do temporizador, né? E os disparadores automáticos são muito legais também, né? A gente pode utilizar o disparador automático para fazer lighting painting, né? Que a gente bota aquele modo bulb da câmera e que a câmera só vai parar de fotografar quando a gente apertar de novo o disparador. Então, aí só com o disparador automático mesmo, né? O modo bulb. Dá para brincar nos 10 segundos, né? E tem câmeras que você pode colocar mais de 10 segundos, né? Tem câmeras que permitem você configurar vários tempos diferentes, né? Mas a maioria, as mais simples, né? Costumam ter 2 ou 10 segundos. Alexandre, nitidez cristalizada. Como conseguir? Alexandre, juntando tudo que eu vou falar hoje aqui, a gente consegue, ok? O Guto está falando de Gutenberg. É bom o uso de ISO automático? Não, de ISO automático. ISO, eu estou imaginando que seja isso, Gutenberg. Eu vou falar de ISO mais para frente, ok? Rayan, prazer assistir ao vivo. Prazer é meu que você esteja aqui, Rayan. Então, continuando. Ótimo aqui. O Marcos Almeida está falando. Eu uso o celular para disparar. Excelente, Marcos. Obrigada. Olha só, você pode usar, tem aplicativos para isso, né? Você pode usar o celular para disparar e é muito legal também, né? Quem gosta de tecnologia, tem vários aplicativos que fazem essa função de disparador automático, ok? Então, continuando, né?
depois do disparador automático, a gente tem um calcanhar de Aquiles aqui para os nossos, principalmente para quem está iniciando. Deixa eu trocar aqui. São lentes e filtros de qualidade. Olá, Débora, tudo bem? Ana Maria está perguntando sobre câmeras. Ana Maria, dá uma assistida na live de posso fotografar profissionalmente com uma câmera de entrada, que eu falo mais de câmeras, ok? Então vamos lá, lentes e filtros de qualidade. Gente, a qualidade do seu conjunto de equipamento é limitada pelo elemento de menor qualidade. A qualidade do seu conjunto de equipamento é limitada pelo elemento de menor qualidade. Não adianta ter câmeras excepcionais com lentes ruins, ou câmeras e lentes boas e filtros ruins, tá? Então, assim, para a gente não entrar muito, né, em essa lente é boa ou ruim, né? Eu vou falar umas coisas mais importantes, ok? Principalmente porque a gente está falando com iniciante, né? Primeiro, a 1855, que é uma lente que vem geralmente nos kits, né? Tem boa qualidade ótica, ok? Ela tem ótima qualidade ótima. A 1855 é muito boa em termos de qualidade ótica, ou seja, ela te entrega boa nitidez. Então, não é culpa da 1855 a falta de nitidez, caso você esteja lidando com isso, tá? A 50mm f1.8, que geralmente é a segunda lente para quem está iniciando, né? Eu falei mais sobre essa lente nessa live aqui do Posso Fotografar Profissionalmente com uma Câmera de Entrada, tá? Tá aqui disponível na página do Fotodicas Brasil no Facebook, né? Se te interessa esse tipo de lente, dá uma olhada nessa live, tá? Ela também tem uma excelente qualidade ótica, tá? Uma coisa que acontece normalmente com quem usa a 50mm f1.8 é fotografar tudo em 1.8. Então, com uma abertura grande demais, né, você tem pouca profundidade de campo. Eu expliquei melhor sobre isso nessa live do Posso Fotografar Profissionalmente com uma Câmera de Entrada, ok? Então, olha só, generalizando e generalizando, tá? Normalmente, as lentes fixas, ou seja, né, que só tem uma distância focal, como a 18mm, a 35mm, a 85mm, né? Todas que só têm uma distância, um número só, possuem maior qualidade ótica, tá? Porque elas possuem somente um elemento dentro delas, tá? Já as lentes que possuem várias distâncias focais, como a 18-135, 28-135, 18-105, geralmente lentes de kit, né? Essas lentes que eu falei. Toda vez que você tem um range muito grande, tá? Ou seja, que vai de um número pequeno a lente até um número grande, né? A distância da lente, normalmente elas possuem menos qualidade ótica, porque elas possuem vários elementos e acabam perdendo qualidade. E por quê? Porque são lentes mais baratas, né? Para você conseguir uma lente com um range grande, com excelente qualidade ótica, você vai estar pagando por esses elementos. E elas vão custar, em média, de 3 a 4 vezes o preço de uma lente mais simples e com menos qualidade ótica. Tá bom? Isso, né? Generalizando. Porém, isso é muito importante. Porém, como normalmente, né, eu estou falando com fotógrafos iniciantes e amadores, né? Que é o nosso público aqui do Fotodicas Brasil, né? Eu sei que vai levar um tempo que varia de quanto você se dedica a fotografar, né? Se você fotografa muito ou pouco, né? Para perceber essa falta de qualidade ótica, né? Por isso, no início, o ideal é buscar custo-benefício e não necessariamente as lentes mais caras do universo, né? Existe todo um conhecimento técnico e de habilidades que você precisa desenvolver antes desse equipamento incrível, maravilhoso, te entregar o que você está esperando, tá? Se você só fotografa no modo automático, né? Lembrando que aqui tem uma live sobre o modo manual, tá? Então, não importa muito o equipamento, né? Se você só fotografa no modo automático, você vai sempre ter resultados muito parecidos. Seja com uma câmera profissional ou uma câmera de entrada, tá? Isso é legal ficar atento,
Porque às vezes a gente tem uma câmera de entrada, tem uma lente de kit, e eu, como eu falei para você, a 1855 ela tem uma boa qualidade ótica, e a gente fica meio doido achando que, não, porque eu tenho uma câmera de entrada, então por isso minhas fotos estão sem nitidez. Se você é iniciante, tá, com esse tipo de equipamento, e está percebendo falta de nitidez na sua foto, provavelmente não é por causa do seu equipamento, tá? 90% de chance de ser habilidade técnica fotográfica. Não ser exatamente por causa do seu equipamento, né? Porque para você conseguir identificar essa falta, para quem está iniciando, é porque é algo mais grave, tá? Do que o equipamento, tá bom? Então vamos lá. Olha só, eu estou vendo aqui de vez em quando, eu olho para ali, umas perguntas, mas eu estou vendo várias perguntas que estão dentro do que eu vou falar na live, ok? E daqui a pouquinho eu vou abrir de novo para perguntas. Então, vamos lá. Então, só para fechar a lente, tá? Existem sites de reviews de lente, né? Que podem te ajudar a descobrir se sua lente ou a lente que você quer é boa, tá? Mas ainda assim, você precisar da ajuda de alguém para saber se uma lente é boa ou não, tá, gente? Informe toda a especificação da lente. Sabe, aqueles números e letras que vem depois da lente? Isso varia entre lentes com a mesma distância focal. Então, diga para a pessoa qual a sua câmera, marque modelo, porque às vezes tem a mesma lente para níveis de câmeras diferentes. E o mais importante é você ter em mente que às vezes o problema, né, da falta de nitidez não vai estar no equipamento e sim na forma como você está fotografando, né? Ou seja, estudar fotografia está bem antes do equipamento resolver as coisas para você, né? Eu já cansei de ver equipamentos incríveis, câmeras incríveis com lentes incríveis e gente se degladiando por falta de nitidez, porque é uma questão técnica. A maioria é questão técnica. Quando a gente esbarra no equipamento, a gente já está evoluído o suficiente para perceber que é o equipamento, tá bom? Então, não fique muito nessa, sabe? É por causa do meu equipamento, porque é de entrada. Geralmente não é, tá? E aqui, então, fechando lente, é isso, tá bom? Porque não dá para responder se todas as lentes são boas, mas toda vez que você me perguntar, mandar um e-mail para mim ou perguntar a alguém sobre lente, coloca toda a especificação que você vai ajudar bastante na resposta, ok? Então, assim, em relação aos filtros, né? Em relação aos filtros, a única observação que eu tenho, tá? É que se você decidir usar, tá? Qualquer filtro, você pode comprar até um baratinho para testar, mas o ideal é investir em filtros de qualidade, galera, tem que investir. O filtro V, por exemplo, né, pode variar de 10 a 200 dólares, né? Aí você já pode avaliar que a qualidade vai variar bastante de um modelo para o outro, né? E especificamente no caso do filtro V, avaliar se você realmente precisa usar um filtro V, né? Ele normalmente é usado como proteção da lente, né? Mas será que você fotografa em condições tão adversas assim, né? Praia, guerra, né? Festa infantil, essa pode ser uma condição adversa, né? Costuma deixar sua lente cair, né? Então, tem que avaliar se você realmente precisa de um filtro de proteção, né? E se vale o investimento em relação ao valor da lente, né? Se você fotografa festa infantil, você passa a maior parte do tempo agachado, né? E corre o risco realmente de uma criança esbarrar em você, né? Agora, se você está usando uma lente 24-70 da série 2 da Canon, que vai de 8 a 9 mil reais, né? Aí é algo a se pensar de você colocar um filtro de proteção, tá? Então, precisa avaliar, porque se você compra um filtro, você tem um equipamento legal, o 1855 mesmo, como eu falei, tem uma qualidade ótica boa, né? E coloca um filtro baratinho, UV, só para você não correr o risco de quebrar a lente, você não tem foto de qualidade, você não tem nitidez, você está acabando com a função principal do seu equipamento, que é fotografar, né? Antes de você ter o cuidado de não estragar a sua lente, você tem que ter o cuidado de não estragar a sua foto, tá bom? Então, isso é uma coisa legal para você levar em consideração. Não simplesmente sai comprando, né? Ou investe num filtro mais caro, se realmente você fotografar em coisas que deem problema, ok? O Ângelo está falando que no caso dele a nitidez é caso técnico mesmo, mas não da minha câmera.
Então o Ângelo já está na metade do caminho, o Ângelo já sacou o que que é, né? O Leonardo está falando, eu tenho uma super zoom Canon SX400S, consigo boas fotos adaptando o filtro macro. Leonardo, aí eu volto a falar, a Super Zoom ela já tem uma qualidade ótima, ela tem uma qualidade menor, porque o sensor dela é menorzinho, né? Eu também falo de Super Zoom nessa live que eu estou fazendo propaganda aqui da live, né? De como fotografar profissionalmente, é porque eu acabei tratando de vários assuntos de interesse de quem está iniciando. Você consegue, mas provavelmente consegue menos qualidade por causa do filtro, né? Dá para brincar. Na verdade, assim, é como eu falei para você, você tem que avaliar, você vai fazer a foto e você vai ver se é interessante ou não, né? Aquele resultado, se é aquilo que você está esperando, ok? Então, vamos lá. Vou falar disso, o Thiago está falando de luz, vou falar disso, Thiago. Né? O Elton está perguntando, Elton, qual marca de filtro, né? Roya. Assim, se é para investir em filtro, vamos logo pro Roya, né? Existem outras marcas de filtros muito boas também, mas agora só me ocorre o Roya, tá? Que eu gosto bastante, tá? A Letícia está falando aqui a limpeza da lente. Letícia, eu não coloquei limpeza de equipamento aqui nessa live de hoje, mas essa é uma questão para vocês levarem em consideração, sim. Manter lente e sensores limpos. Sensor, você, de preferência, mandar para uma autorizada, alguém especializado para limpar sensor, tá? Com esse fotógrafo que limpa sensor, vai para o YouTube buscar como é que limpa sensor, mas eu, particularmente, tenho amor ao meu equipamento, não limpo o sensor, tá bom? Então, eu acho que tem que... Sincser, acho que tem que mandar para uma loja especializada para limpar esse sensor. Então, manter sensor e lentes limpas fazem parte de fotos com nitidez. Obrigada pela lembrança aí. Vamos lá. Cláudia, é interessante. O Cláudia está falando, faz uma live de flash. Cláudia, eu posso até fazer, mas eu garanto que 98% da dificuldade que as pessoas têm em conseguir luz está na fotometria e não no flash. Tá? Posso discorrer mais sobre isso em outra live, mas tudo bem. Elton, 5/10, obrigada, Elton. Tá bom? Rosivaldo, você gosta dos filtros da Sony? Eu não conheço os filtros da Sony, nunca usei. Tá? Então tem que testar. E aquela história que eu falei, às vezes o que a gente fala de nitidez, você não perceba ainda, né? Então o importante é você ter um resultado que você fique feliz. Mas normalmente o filtro, você equivale mais ou menos o valor, né? Se o filtro for muito baratinho, né, naqueles Deal Extreme da vida, você normalmente vai perder qualidade ótica aí escandalosamente. Ok? Valquíria tá falando fotometria, please. Valquíria, tem uma live aqui, vai lá em vídeos aqui, depois que acabar essa live, claro, vai lá em vídeos, tá? Que tem uma, tem uma live sobre modo manual. Eu falo de fotometria, tá bom? Daqui a pouco eu botei aqui nessa live para falar um pouquinho dela também, tá bom? Mais pra frente, fica aí. Qual a melhor lente que desfoca o fundo? Ana Carli, é isso? Lentes com aberturas grandes. Eu também já falei isso, agora eu não vou saber te dizer se eu falei na aula de modo manual ou na live passada, mas em alguma live eu já discorri sobre isso, mas provavelmente na aula de modo manual, tá bom? Henrique, qual a melhor câmera para iniciante? Qualquer uma que fotografe no modo manual, ok? Também falo mais isso na live anterior. Quem não assistiu a live anterior, assiste, porque tem muitas questões para iniciante que eu estou falando lá, ok? Deixa eu ver aqui, o Jefferson está perguntando, irei usar 85 1.8 na D5100, cortou, mas eu acho que você queria saber se é legal. É excelente, a 85 é uma lente excelente, tá bom? Alguém está falando que... gente, tem uma engrenagem aqui na live que você pode clicar e diminuir a resolução da live, ok? A Alessandra está dizendo que tá tudo lindo na live. Vou voltar mais vezes. Volta sim, Alessandra. Volta sim. Então, galera, vamos continuar. O Jussi está perguntando se pode fotografar show com a 1835. Pode. É uma lente escura para show, tá? Porque ela tem abertura 3,5. Mas dá. Se você tiver boas condições, depende do show. Eu até brinquei numa live, eu não lembro qual live agora, eu brinquei numa live, quando fala show para mim, eu penso logo no Rock in Rio. Então, assim, se você vai fotografar um show com muita luz, dá tranquilamente, preferência no modo manual. Agora, se você vai fotografar o barzinho da esquina ali com um amigo que tá tocando, talvez não consiga tão bem, ok? Então, vamos lá.
Pati, falei de câmeras na live passada, tá bom? Dá uma olhada lá. Obrigada, a galera que tá agradecendo. Patrícia, amo suas dicas. Obrigada, obrigada, obrigada. Então vamos lá, vou continuar, hein? Vou continuar. Renata, que filtro bom. Renata, eu gosto dos filtros Roya, ok? Então vamos lá. Então, passando para outra, deixa eu trocar aqui minha... Gente, isso aqui é uma coisa muito simples. É uma dica muito, muito simples, né? Foco automático e foco manual. Eu perdi a conta de quantas vezes eu vi acontecer esse problema com fotógrafos iniciantes. Muitas lentes possuem seletor de foco automático e foco manual. Vocês estão vendo aí verde destacado, né? Autofocus e manual focus, AF, MF. Às vezes a pessoa esbarra, né, ou usa, né, o MF, né, o foco manual, e esquece de devolver para o foco automático, né? Que é aquele quando você aperta o obturador, né, até metade você ouve aquele barulhinho, né, na lente se ajustando para achar o foco, né? Se você mudar esse seletor, você vai precisar girar o anel de foco da lente, né? Geralmente as lentes que possuem seletor têm um anel de foco para você fazer o foco manual. Nem toda lente tem esse seletor, tá bom? Você tem que ficar atento, mas se a sua tiver, isso pode ser um problema. Isso é muito curioso, porque às vezes eu pego iniciante com, minha câmera não faz foco, não faz, tá quebrada, minha lente está quebrada e simplesmente é o seletor que está no MF, que está no manual focus e não no autofocus, né? Você até vai utilizar o foco manual para algumas situações, mas para quem está iniciando, 98% das situações vai ser no AF. Então, você não precisa se estressar muito. Uma outra coisa de ficar atento também, né, que eu já vi acontecer, iniciantes que usam Nikon, câmeras de entradas da Nikon, não possuem motor de foco na câmera. Então, se por acaso você comprar uma lente 50mm 1.8 de dado, para essas câmeras, elas só vão ter o foco manual. Para usar o foco automático da 50 a 1.8 nas câmeras de entrada da Nikon, precisa ser a 50mm 1.8G, G de gato, ok? E isso é uma coisa também que acontece muito. O cara compra porque, evidentemente, a D é bem mais barata do que a G, né? E aí fala assim, mas não foca. Não, porque realmente ela vai focar só no modo manual. Você vai ter que girar o anel para achar o foco, ok? O Matheus está falando, eu sou fotógrafo no foco manual, tem problema? Matheus, não tem problema. Se você consegue nitidez com foco manual, eu tenho grandes dificuldades de usar o foco. Eu sou míope, eu tenho miopia, então assim, eu não consigo, né? Teria que usar óculos para fazer isso e eu não uso para fotografar. Então, eu tenho dificuldade. Mas se você consegue nitidez usando o foco manual para longe, né? Para perto é mais fácil. Para longe, não tem problema. Excelente. Se você está feliz, o que importa é o resultado que você conseguiu, ok? Paulo César está falando que a 1835 é mais barulhenta que a 1855, que é super silenciosa no AF. Pode ser, Paulo, pode ser, né? As lentes variam, né? E às vezes resseca também esse motorzinho, né? Mas pode ser. Vou falar, eu tô vendo um monte de pergunta aqui, tô vendo passar um monte de pergunta que eu ainda vou falar na live, tá bom? Por isso que eu não estou lendo as perguntas que eu ainda vou falar. A Carol tá falando que a 1855 da Nikon não tem essa chave. Então, não tem. Então, só as lentes que possuem essa chave você vai correr esse risco, ok? Mas isso é uma coisa muito simples, mas que surpreendentemente acontece muitas e muitas vezes, ok? Moacir tá falando que a aula tá show. Obrigada, Moacir. Que bom que vocês estão gostando. Tá bom? Vamos lá. Cassiana Zandona. Oi, Oi, Cassiana. Tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Vamos lá, vamos continuar então. Estamos na quinta dica. Deixa aqui. E voltando lá ao que está falando, exatamente o que a gente está falando, alguém já falou aí, né? A gente tem o estabilizador de imagens, tá? E agora não é o AF/MF. Você está vendo que eu passei o verde ali para o stabilizer. Gastei meu inglês agora aqui. Off, on, ok? Olha só.
Gente, o estabilizador de imagens é muito útil para lentes, né, zoom, teleobjetivas, né? Essas lentes que têm grandes alcances, né? Então, para garantir fotos mais nítidas com esse tipo de lente, tá? A minha dica é escolher as que possuem estabilizador de imagem, tá? Que é o IS na Canon, IS na Canon e VR na Nikon, né? Já que toda vez que você utiliza lentes com muito zoom, elas precisam estar estabilizadas, tá? Então isso faz muita diferença na sua nitidez, na sua imagem final, tá? A exceção, alguém já perguntou isso, é que se você estiver utilizando um tripé, nesse caso, você precisa desligar esse estabilizador de imagem, né? Porque a sua câmera vai tentar compensar um movimento que não existe por causa do tripé. Aí sim a sua imagem pode sair tremida, tá? Existem lentes iguais e que a única diferença é o estabilizador, né? Para baratear, os fabricantes acabam tirando isso de alguns modelos, né? Dentro da minha experiência prática, vale a pena investir nas que tem estabilizador, tá? Eu já tive alunos com a 70-300 sem estabilizador e você só consegue fotografar até 100, porque passou de 100, você não consegue nitidez, né? A não ser que você esteja num tripé, que você esteja com disparador e um monte de coisa assim que perde um pouco o sentido, né? O Edson tá falando, eu tô vendo algumas pessoas falando do barulho quando foca. Eu achei que isso era problema da minha câmera, já que comprei terceiro. Isso é normal nas câmeras? Exatamente, Edson. Ela faz barulho porque a câmera fica girando, né? Quando você aperta o botão do obturador até a metade, a câmera vai fazer o foco. Aí ela faz um barulhinho muito esquisito, para tentar focar. Não é um barulho alto, escandaloso, mas você escuta. Dependendo da lente, esse foco é muito macio. Então, tem lentes que são silenciosas, né? Até para filmagem é um problema você ter uma lente que faz muito barulho. Mas pode variar muito. A quantidade de barulho de uma lente para outra, no foco, pode variar bastante. Mas, normalmente, algum barulho elas fazem. Ok? Então, tem uma... Agora eu esqueci o nome. Agora eu esqueci o nome. Tem uma engrenagem aqui na live, tá? Que você pode clicar e diminuir a resolução para ficar mais leve para você, ok? Aqui para mim tá rodando perfeitamente. André, acabei de falar, André, quando usar o tripé tem que desligar o estabilizador, tá bom? Porque senão a câmera vai tentar compensar uma tremida, né, da sua câmera que não vai existir. E aí sim a foto vai sair tremida com o estabilizador ligado, ok? Então, quando fotografar com lentes que têm estabilizador com um tripé, desliguem o estabilizador da câmera, ok? Paulo, aula top, estou amando, aprendendo muito, obrigada, Paulo. Então, Cecília está falando aqui, como fotografar a lua? Tenho dificuldade em deixá-la nítida. Cecília, aí pode variar, aí sim a lente pode influenciar, depende da lente que você está usando, da câmera que você está usando, tá? Porque aí a lua está muito distante. Mas principalmente, quanto mais zoom, né? Se você está falando em fotografar a lua, você está com uma câmera ou super zoom ou com uma lente que tem alcance até a lua. Então você tem que estar com a câmera estabilizada, de preferência no tripé, e se tiver um tripé e a sua câmera tiver estabilizador, com ele desligado. Esse é o básico, tá bom? O Halisson, é isso, Halisson? Acertei seu nome? Ele comprou uma 70-300 que me dá muito trabalho quando passa de 100, exatamente o que eu acabei de falar aqui, né? Então, se você utilizar a 70-300 com o estabilizador, né, você vai ajudar, mas, gente, usou muito zoom, seja qual lente for, você tem que estabilizar. Tem que estabilizar, isso é um mantra, tem que estabilizar, tem que estabilizar. Lente, muito zoom, seja qual câmera, pode ser super zoom, pode ser qualquer câmera. Usou muito zoom, tem que estar o mais estável possível a sua câmera, ok? Bota em cima de algum lugar, tá bom? Luimar está perguntando se a 200-500 tem boa qualidade para a natureza. Luimar, eu tenho que olhar o review. Se você é meu aluno, não. Se for meu aluno, me manda por e-mail, tá bom? Pelo e-mail exclusivo dos alunos. Se não, tem que olhar um review, porque eu não conheço todas as lentes. Não conheço todas as lentes. Se alguém conhecer aí, pode falar pro Luimar. E uma outra coisa também que você pode saber se uma lente é boa ou não é o preço dela, né? Geralmente, quando elas têm qualidade ótica, elas são bem caras. Em relação... Caras, é claro que é uma coisa subjetiva, mas eu falo sempre em relação
ao preço dos corpos das câmeras, né? Além de quando é cara, ela pode custar 2, 3 vezes o preço de um corpo de uma câmera profissional, né? Dependendo da lente, ok? Então, certinho até aqui? Deixa eu ver, a VT parece... A Jaci tá falando que tinha uma T6i que aparece a palavra buzz. Depende, Jaci, às vezes você está fotografando numa resolução muito alta e a câmera tem que gravar primeiro no cartão. E aí pode aparecer ocupado na câmera, tá? Pode ser que o cartão também não seja compatível, não esteja numa velocidade compatível com a sua câmera. Olha no seu manual. Pode acontecer isso também. Mas geralmente é quando a gente está fotografando em RAW ou com uma resolução muito alta e aí demora, ou faz muitas fotos seguidas, aí demora um pouco mesmo. Ela precisa, a câmera, por ser de entrada, ela não tem agilidade para fazer essa gravação. É comum, ok? Então, deixa eu ver aqui. A Maria Isilda está adorando a aula, obrigada, obrigada. Então vamos continuar. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, Karine, agora tem muita pergunta, tá passando rápido para mim, não conseguindo ler. A Renata falou, me responde. Cadê, Renata, a sua pergunta, Renata? Me responde, por favor, mas cadê a sua pergunta? Deixa eu ver aqui, estabilizador em 2 estágios. Xanto, olha no manual, Xanto, agora de cabeça não vou saber te dizer, mas tem diferença nos 2 estágios sim, tá? Uma geralmente é para quando você se mexe e a outra para quando a câmera se mexe, tá bom? Essa é basicamente a diferença, mas pode variar dependendo do modelo. Gente, muita pergunta, não estou conseguindo ler. Deixa eu ver. Renata, deixa eu ver se alguém da minha equipe copia a sua pergunta, tá? Se você colocar de novo, eu não estou conseguindo pegar ela aqui, né? A live, ela não permite que eu volte os comentários. Então, eu só vejo 4 comentários por vez, tá? E aí, quando começa muito comentário, eu não consigo pegar, não consigo ler, tá bom? Vamos lá. Raimundo, eu vou falar de velocidade já já, ok? Então, continuando. Aliás, já não, já agora, né? Agora. Então, lá, o próximo segredo para fotos mais nítidas é a velocidade, né? A nossa velocidade do obturador, né? Para você conseguir fazer fotos nítidas, né, com motivos em movimento, você precisa usar velocidades altas, né? É claro que eu preciso, né, nesse momento eu estou pressupondo que você entende de fotometria, tá? E sabe, né, já sabe configurar a sua velocidade, né? Eu já falei que tem uma live aqui no Facebook sobre modo manual, tá? É só olhar lá nos vídeos quando acabar essa live, é claro, né? A aula se chama Aula Gratuita, Como Dominar o Modo Manual, tá? E se você ainda fotografa no modo automático, tá? Pode estar com problemas de nitidez justamente por causa da velocidade, tá? E por que usar velocidade alta? Porque assim o motivo é congelado, né? E você consegue evitar, né, aquelas tremidas, né, aqueles borrões que a gente não quer, tá? Então, uma dica é usar disparos contínuos quando você estiver tentando congelar um movimento de uma bicicleta, de um carro, ou de alguém correndo, por exemplo. Sabe aquele modo burst, né? Que quando você precisa fazer... lembrando, né? Quando você usa aquele modo burst que faz... que você aperta e faz várias fotos uma atrás da outra, você precisa primeiro fazer o foco, tá? Então, você aperta até metade, você configura lá, ou procura no seu manual, modo contínuo, foto contínua, modo burst, né? Geralmente tem esses nomes. Você aperta o botão até metade, faz o foco, e aí quando você aperta até o final, a câmera faz várias fotos, uma atrás da outra, né? Geralmente, usando esse modo, a gente aumenta bastante as chances de conseguir algumas fotos mais nítidas, né? Por exemplo, que nesse cara aí, ó, quando você tem um movimento e você tenta acertar só um movimento, aumenta as chances de você errar essa foto. Quando você usa o modo burst, ele faz várias fotos desse cara pulando e aumenta bastante as chances de, pelo menos em algum momento dessa ação, você conseguir uma foto mais nítida. Então, sempre utilizar velocidades mais altas vai garantir mais nitidez nas suas fotos, tá? Simplesmente porque velocidades baixas costumam borrar, né? Você precisa estar com tripé, né? Quando você usa velocidade baixa, né? Não ter movimento na sua cena, né? Então, eu quero chamar a atenção para isso. A velocidade é muito importante, porque é comum quando a gente está iniciando, né?
Geralmente a gente está com uma câmera de entrada, né? Uma lente de kit, que costuma ser mais escura, né? E eu percebo que às vezes, mesmo com um flash externo, né? Que vai trazer luz para aquela cena, muitos iniciantes estão baixando a velocidade, né? Acho que até por hábito, né? Por tá sempre lidando com falta de luz, acaba acostumando fotografar com velocidades limites. Então fica atento que mesmo em situação de pouca luz, tá? Teste velocidades diferentes para descobrir qual a velocidade mais alta que você pode usar naquela situação, né? Porque às vezes o cara bota lá 30 de velocidade porque tem um flash. Então aumenta, bota 60 e vê se o flash vai compensar, porque às vezes você está com um bom flash que ele vai compensar essa falta de luz, mas você está brigando lá na velocidade. Isso é muito comum acontecer, tá? Uma última dica aqui em velocidade. Você pode usar a regra de reciprocidade, né? Se eu fosse resumir, tá? Resumindo. Seria para você sempre usar uma velocidade igual ou maior à sua distância focal. Ou seja, se você está usando uma câmera full frame, uma lente 70-300, né? Que nem alguém falou aqui, quando estiver usando ela em 200, né? Gerar o zoom até a milimetragem de 200 milímetros, né? Você vai ter que usar uma velocidade 200 ou maior, né? 1/200 ou maior, né? Como no caso aqui, eu teria que falar, né? Sim, alguém está falando de ISO automático aqui. Anderson, eu vou falar já de ISO, ok? Como eu estou falando, eu teria que falar aqui na live sobre fator de corte, entre outras coisas aqui, que é mais técnica para a regra de reciprocidade, né? Que não é só tão simples assim como eu falei, tá? Então, quem se interessar, depois que acabar a live, né, pode se aprofundar mais no artigos sobre, lá no Fotodicas Brasil, que é fotos mais nítidas com a regra da reciprocidade, tá? Faz uma busca lá por fotos mais nítidas com a regra da reciprocidade, no fotodicasbrasil.com.br. E aí você vai estudar melhor lá, que vai ter mais coisas em questões, principalmente se você tem uma câmera de entrada ou semi-profissional que tem fator de corte, ok? Então vamos lá, valeu, Anderson. Então, ó, então agora, né, já que o Anderson está falando aqui, deixa eu ver aqui, deixar isso travado e sem prejudica. Deixar o isso travado e sem prejudica. Então vamos lá, Anderson, vamos falar agora de ISO. ISO, a nossa oitavo, né, nosso oitavo segredo aqui de nitidez nas nossas fotos. O ISO é o seguinte, gente, quanto maior o ISO, maiores serão as chances de ruídos na imagem, né? Nunca é demais lembrar que as imagens da nossa câmera são formadas de vários pixels, né? Como se fossem milhares de pontinhos que juntos fizessem a nossa foto aparecer, né? Acontece que muitas vezes a informação repassada pelo sensor vem incompleta nas áreas de pouca luz, ou seja, os pixels não conseguem captar nenhuma informação. O resultado são falhas que precisam ser preenchidas para que a imagem não tenha literalmente buracos. O processador é programado para preencher essas falhas com um valor aproximado ao pixel mais próximo, né? Como o valor não bate exatamente com a informação que deveria estar ali, o resultado é esse aqui que você está vendo na tela. São pontos de cores diferentes, ou seja, ruído, tá? Então, uma coisa importante ter em mente é ISO sempre diminuirá a nitidez de suas fotos. Sempre, tá? Mesmo em boas condições de luz, né? E digo isso porque, apesar de parecer um pouco esquisito falar em ISO em boas condições de luz, né? Pode acontecer de você estar em um ambiente com ISO alto e esquecer de diminuir ele quando entrar em condições melhores, tá? Às vezes a gente está num ambiente fechado, aumenta o ISO, né, para conseguir mais luz, e quando sai, a gente compensa a fotometria com velocidade e abertura. E, na verdade, o ideal é baixar o ISO primeiro. Então, acho que é Anderson, não é isso? A sua pergunta. Travar em 100 se prejudica. Se o seu menor ISO é 100, não prejudica, né? Tem câmeras que tem ISO 50, tá? Tem câmeras que tem. Outras começam em 80, isso varia de modelo para modelo. Então, assim, o ideal é sempre procurar o menor ISO possível. Sempre, sempre, sempre. Porque pode fazer até experiência.
qualquer ISO vai diminuir a qualidade final da sua foto, tá? Ele não necessariamente, tá? ISO baixo não necessariamente vai trazer ruído, mas ele vai tirar nitidez da sua foto. Ah, você tem uma câmera profissional, com uma lente incrível, inacreditável, fotometria correta, não sei o quê. Geralmente, câmera profissional lida muito melhor com ISO alto do que uma câmera de entrada. Então, é claro, é evidente que dependendo do ISO 400, 600, 800, você não vai ter problema nenhum. Mas eu estou falando aqui, né, que normalmente pessoas têm câmera de entrada, super zoom. Então, o ideal é você tentar sempre trabalhar com o menor ISO possível. O ISO é a última coisa que você vai lançar a mão quando você fotografa no modo manual para conseguir luz para sua foto, tá? É a última coisa, porque ele sempre traz junto um prejuízo, tá bom? O Anderson está falando sempre o menor ISO, exatamente isso, ok? Ah, alguém falou da T5i que o foco manual, coloca de novo, que eu perdi, tá? Jorge está falando, em eventos é melhor baixar o ISO e utilizar o flash. Depende do equipamento, Joelson. Depende, porque se você está com um equipamento bom para que lida bem com o ISO alto, o ISO é excelente, né? Você conseguir recuperar a luz. Eu muito particularmente não gosto de luz de flash, tá? Por melhor que você lide com o flash, eu prefiro lentes claras e trabalhar com fotometria. Você tem um resultado mais bonito do que flash, mesmo que seja um flash de preenchimento. Então, se você pode lançar mão de outra coisa que no seu flash, legal. Mas, se for o flash, então, que seja o flash. A Adriana está perguntando se a minha 7D, o ISO teria que ser qual? Adriana, você precisa testar a partir de qual ISO a sua câmera começa a trazer ruído. Você pega lá na sua sala, bota um objeto qualquer, tá? Começa em 400. Se você não fotografar no modo manual, pode colocar no modo P, e faz uma foto. E olhe 100% no seu visor, vê se a foto tá nítida. Depois, bota para 800, faz outra foto, 1600, e assim vai aumentando isso. Em algum momento, você vai perceber que a foto perdeu nitidez e que ela começou a trazer o ruído. Então, esse é o limite de ISO do seu equipamento, da sua câmera. E isso é bom por quê? É bom porque você já sabe que a partir daquele ISO, você normalmente vai ter que tomar uma outra ação qualquer para resolver isso, ok? Josiane, olha aí aqui, amando! Legal, Josiane, obrigada. Então, continuando, ok? Respondido, Anderson? Acho que sim, né? Anderson está perguntando se o flash envolve nitidez também. Vamos falar aqui em seguida agora. Antes, você está sempre um slide antes, tá bom? Espera só um pouquinho, tá bom? Alguém falou, cara, às vezes eu consigo ler o comentário, mas não consigo ler o nome. Então, desculpem, mas alguém falou que fotografa salões à noite e não sabe muito o que fazer. O ideal é modo manual, né? Modo manual, fotografar em RAW, que você vai aumentar as chances de você ter resultados, ok? Eu tenho uma 1855 3.8, 3,5, Carlos. É muito escura. Ela é uma lente escura, realmente, né? As lentes de kit geralmente são consideradas lentes escuras. Nós espera, Anderson está lá, nós espera. Então, espera, Anderson, vamos lá. Marcelo, manda uma mensagem aí para suporte@fotodicasbrasil, que eu não entendi exatamente o que você quer, ok? Então, vamos lá. Marcelo, boa noite, querida, boa didática, obrigada, eu que agradeço. Continuando, galera. Então, vamos lá. Nono segredo de fotos nítidas, como o Anderson já adiantou ali. Iluminação. Quanto mais você conseguir luz para sua foto, tá? Maiores chances de nitidez. Isso inclui flash externo, algum outro tipo de luz auxiliar, um abajur, um rebatedor, procurar, né, o lugar mais claro do ambiente, né? Faz parte do nosso olhar fotográfico ficar atento às melhores condições de luz que a gente puder achar ou produzir, tá? Às vezes é questão de dar 2 passos para o lado, gente, né? Ou virar uma pessoa no ambiente, ou abrir a janela, sei lá, né? Sempre busque iluminar as suas cenas quando possível, é claro, né? Mas isso é uma coisa muito, muito importante. Porque assim, você precisa estudar fotometria. Abertura, velocidade, isso não é opcional para quem gosta de fotografar. Tem que estudar fotometria.
Então, uma vez que você domine isso, eu vejo que as pessoas acabam esquecendo um pouco de procurar luz, né? Assim, o seu equipamento não tem que solucionar tudo, né? Não tem que solucionar tudo. Muitas vezes a solução está muito mais perto de você do que você imagina, né? Eu vejo, aqui a gente tem o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a gente vê os ensaios assim, tem umas situações muito curiosas, né? Porque às vezes tem assim, tem uma árvore fazendo uma sombra horrorosa, o cara está se degladiando lá, quando poderia fazer mais pro lado, sabe? Então assim, fotógrafo é para se movimentar e de preferência em direção à luz. A nossa busca é sempre em direção à luz. Então, produza isso, não precisa ser com os flashes profissionais, não precisa ser com os melhores equipamentos, você pode tentar achar mais luz. Isso influencia e muito diretamente na nitidez, né? Fotos à noite, escuras, geralmente, independente de ISO, tá? Independente de ISO, de velocidade, geralmente a falta de luz, né? Nossa câmera precisa de luz, então isso vai trazer menos nitidez do que se você utilizar mais luz, procurar mais luz. A luz do sol, a Beltra está perguntando, a luz do sol é a melhor luz para fotografar objetos e pessoas? Depende do horário, Beltra. Você não pode fotografar em luz meio-dia porque a luz é muito dura. Mas você, de dia, sim, você vai conseguir excelentes resultados, inclusive com o celular, como eu sempre brinco, né? Em boas condições de luz, até celular faz gracinha, né? Então, assim, o ideal é que você use difusores e rebatedores para conseguir trabalhar com essa luz do sol, mas ela é excelente para ensaios, né? Aliás, quem tem câmera de entrada, super zoom, dá para brincar, fazer muita coisa em ensaios externos, quando a gente tem boas condições de luz, tá bom? Deixa eu ver aqui. Alguém, eu não peguei o comentário inteiro, mas alguém falando que... Agora que eu vi que toda vez que eu chego perto para ler, eu saio o foco aqui. Alguém falando que acha que é a fotógrafa e não a câmera. Deixa eu ver aqui. Sim, Alessandra, D3300 é excelente para quem está iniciando, tá bom? Excelente custo-benefício. Ah, eu perdi, gente, é muita pergunta. Deixa eu ver. O Ricardo está perguntando se aqueles LEDs em cima da câmera são bons. Ricardo, muito particularmente eu não gosto, tá? Não gosto do resultado, eu acho uma luz muito artificial, tá? Que você não consegue trabalhar muito bem. Muita gente usa, tá? Então acho que é só uma questão de opinião. Luz sempre é bom, luz é sempre legal. Eu não gosto, eu gosto de outras coisas, mas eu acho ela muito forte. Mesmo que você diminua, acho que o resultado é muito, muito artificial. Mas isso é uma opinião quase que pessoal. Luz sempre é bom, tá bom? A Ana, vou fotografar uma festa de criança, qual lente usar? Ana, se você tem um equipamento de entrada, a 50mm 1.8 já pode ajudar bastante, tá? Na penúltima live, na live mais recente, posso fotografar profissionalmente com uma câmera de entrada. Eu acho que eu dei mais dicas sobre isso, ok? Vamos lá. Chegou atrasada, Eliane, agora a gente está terminando. Mas seja bem-vinda. A 1750 da Sigma Macro é um bom investimento para T5. Kátia, eu não uso a Sigma. Se alguém puder te dar uma dica, senão dá uma olhada em reviews na internet para você ter uma ideia, ok? T5i é boa para iniciantes? Sim, Eliane, sim. Oi, Ilka, tudo bem? Seja muito bem-vinda, querida, muito bem-vinda, Ilka. Que bom que você está aqui. Diego, primeira vez aqui? Como assim, Diego? Primeira vez aqui. Espero pelo menos te ver outras vezes. Então, vamos lá. Continuando. Deixa eu ver se foi... Não foi ele que perguntou. Ô, Anderson, eu acho que o Anderson pegou os meus slides e está lendo lá antes de mim, Anderson. Só pode, cara. Não é possível. Ilka. Chegou atrasada a Célia também? Vamos lá, galera. Vamos continuar então, tá? Ingrid, qual câmera você indica para iniciante? Qualquer câmera que tenha modo manual, mas dá uma assistida na live anterior de como fotografar profissionalmente. Podia ter tido um nome menor, né? Como fotografar profissionalmente com uma câmera de entrada, que falo mais de câmeras, ok? Então vamos lá. E a nosso último segredo de como ter fotos mais nítidas são eles, né? É a pós-produção fotográfica, né? Programas como Lightroom e Photoshop possuem ferramentas específicas para aumentar a nitidez das fotos, tá? Não cabe nessa live aqui, né? A gente já está aqui há mais de uma hora, né? Uma aula completa sobre nitidez nesses programas, né?
mas vale a informação para você buscar essa informação que é muito importante. Então, se você usa esses programas, né, você já sai em vantagem para conseguir fotos mais nítidas. Importante, importante. O que os programas não conseguem, pelo menos até hoje, né, corrigir. Foto tremida, tá? Mas os outros problemas de nitidez que a gente falou aqui, né, ruído, falta de qualidade ótica, né, já dá para fazer uma graça com o Lightroom e o Photoshop, tá? E você deve, né, você já deve ter percebido, se você está assistindo aqui desde o início, né, que vários desses segredos trabalham melhores juntos, né? Nem todos podem trabalhar juntos ao mesmo tempo, né? Mas se você puder empilhar vários desses segredos que eu falei hoje aqui, desses 10, né? Proporcionalmente irá aumentar as suas chances de resultados incríveis, tá? Existem mais coisas que podem influenciar na nitidez das nossas fotos, tá? Mas eu separei aqui nessa live o que eu vejo ser a maioria das dificuldades para quem está iniciando, tá bom? E antes de ir para as perguntas finais, tá? Quem quiser estudar mais, o fotodicasbrasil.com.br tem mais de 200 artigos ensinando fotografia, tá? Se você quiser estudar Lightroom, eu tenho um curso online no www.fotodicasbrasil.com/pós-producal, né? Sem tio e sem acento. E o curso online de Photoshop é o www.fotodicasbrasil.com.br/Photoshop, ok? E para aqueles que querem receber vídeos inéditos e exclusivos pelo WhatsApp, com as minhas dicas, deixa eu botar aqui, é só mandar o seu nome e o sobrenome pelo WhatsApp, tá, galera? Pelo WhatsApp para o número 21 986134186, ok? Ok? Agora vamos às últimas perguntas. Já estamos mais de uma hora falando aqui, tá bom? A Paty está dizendo que é a primeira live que ela assiste ao vivo. Amei! Amei! Que bom, que bom, Paty. Seja bem-vinda. Jaci disse que amou também, que você explica muito bem. Obrigada, Jaci. Ketiane disse que adora meus vídeos. Muito obrigada. Alguém tem dúvidas? Aldo, ótimas dicas, Sincser, parabéns. A gente já que não está aparecendo dúvida, então deixa eu falar aqui, deixa eu aproveitar esse espaço aqui rapidinho para agradecer as milhões de mensagens, milhares de mensagens que eu recebo no WhatsApp, no Facebook, por e-mail, no YouTube. Gente, é uma coisa assim inacreditável a quantidade de mensagens gentis, doces, amorosas que vocês mandam para mim, sabe? É uma coisa assim incrível. Eu não tenho uma vírgula na minha vida para dizer que eu tenho problema. Não tenho, eu só tenho coisas para agradecer. Mas se eu tivesse, bastaria entrar no WhatsApp ou no Facebook, né, ou aqui na live, porque vocês assim não fazem ideia de como é meu dia maravilhoso, com a quantidade de mensagens que vocês mandam, com o feedback que eu tenho dos artigos, dos vídeos, das lives. Vocês são incríveis, incríveis. É realmente assim... Se eu pudesse fazer a live todo dia, né? Porque é muito legal estar aqui ao vivo, né? Enquanto a gente está ao vivo, poder conversar, fazer essa troca aqui com vocês é maravilhoso. Eu agradeço mesmo de coração, muito, 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 por todo o carinho, todas as mensagens. Nem sempre eu consigo responder todas, né? Mas eu olho e vejo o máximo possível, tá? Eu acompanho todas as redes o máximo que eu posso, porque eu também fico produzindo conteúdo. Mas assim, vocês são demais, 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 demais. Meu muitíssimo obrigada, ok? Então deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui pra gente encerrar a live de hoje. Guilherme, valeu, Guilherme. Guilherme botou o link aqui do Photoshop. Obrigada, Guilherme. Vamos lá. Faz uma live de Lightroom. Eu já fiz, Mimi. Mimi, eu já fiz várias aulas de Lightroom. Na verdade, as aulas ao vivo de Lightroom e Photoshop, eu acho que elas não estão disponíveis aqui no Facebook. São aulas que normalmente a gente não grava, a gente faz ao vivo, mas não deixa gravada. Então fica atento, né? Curte aqui o Fotodicas Brasil para ser avisado. Quando tem aula ao vivo de Lightroom e Photoshop, eu aviso, né? É uma outra sala, essas aulas não ficam gravadas, mas eu já fiz várias aulas de Lightroom e de Photoshop completas, ok? Ok? Gente, né? Já que tô falando tanta coisa aqui, pedir aqui para vocês dar like e compartilhar essa live, para mim é muito importante. Quanto mais compartilha,
Quanto mais comenta, quanto mais like, mais o Facebook libera essa live para outras pessoas. Então, please, 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 se você gostou, marque seu amigo, compartilha, que para mim é muito importante, tá bom? Douglas, Beth, você é incrível, parabéns, imagina, vou acabar acreditando, Douglas. Obrigada, querido. Beijo. Marcos Viano, desses 5.200 na igreja, qual lente? O ideal é você procurar lentes claras, né? Então, se você puder ter uma 50mm 1.8, já vai ajudar muito na sua 5.200, ok? Daiane, está me encorajando a fazer festas. Ah, legal, Daiane, eu não consegui ler tudo, mas assiste a live anterior sobre fotografar profissionalmente. Dá sim, dá para fazer muita coisa, tá? Vida longa, Karine, isso! Nós é que agradecemos por tanta disponibilidade. Imagina, Laís, eu que agradeço. Se eu pudesse, faria uma live inteira só falando obrigada, 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 obrigada. Mezi, amei, obrigada, gente. Qual ISO para PB? O ISO pode ser um pouco maior no PB porque disfarça bem, tá bom? Mas aí você tem que fazer o teste na sua câmera, como eu expliquei antes, ok? Vou para a ocasião ou não. A 2880, foi isso que você falou? Bota de novo aqui, vou tentar assistir. Olha só, mas para descobrir se uma lente é boa ou não, tem que olhar o review. Eu não conheço todas as lentes, ok? Então você tem que olhar review, você pode olhar o photozone.de, né? photozone.de, que você consegue ver reviews de lentes, ok? Super beijo, Débora! Beijo pra você, muito obrigada por dividir seus conhecimentos. Pati, eu que agradeço de coração. Gostei das explicações, sou iniciante, o Danilo, eu que agradeço, o Kelly dizendo que amor. Então, galera, espero encontrar todos vocês, tá? O Douglas está falando que gosta do efeito granulado, eu também gosto, acho legal. Luísa, parabéns, maravilhosa como sempre. Obrigada, Luísa. Alessandra, muito bacana seu trabalho, amei tudo, maravilha. Marcelo, eu que agradeço, gente. Manda um beijo pro meu filho, ele tá assistindo também. Benjamin! Beijo pra você, Benjamin. Tudo bem? Laura, lente 1840. Tem um zoom bom, tem. Uma qualidade razoável, tá? Perdi. Você é melhor, vai acreditar em Kleber. Galera, boa noite. Mais uma vez, obrigada por tudo. Existe um delay de 30 segundos a 1 minuto do tempo que vocês me veem falando para o que eu fico assistindo aqui, ok? Então, geralmente, quando eu desligo a live, tem um monte de mensagem assim, manda beijo para mim, manda beijo para tal, não sei o quê. E se eu não mandei ao vivo, é porque realmente eu já não estou mais online, tá bom? Então, eu espero ter respondido o máximo de pessoas possível, tá? E espero, de coração, encontrar vocês na próxima live. Então, não deixe de curtir o Fotodicas Brasil, compartilhar essa live e ver a próxima live, ok? 18.200 da Canon, Adriana. Sim, acho que foi isso que você perguntou, 18.200. Legal, tem um range grande, então tem que ficar atento, ok? Guilherme, Cláudia, gente, boa noite, tá? Suiane tá falando que é a primeira live de muitos. Sim, que eu te amo! Valeu, Márcia! Beijo pra todo mundo. Vocês já sabem, né? Vamos juntos!